Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Galera, hoje eu queria agradecer a todo mundo que tá aqui comigo, ouvindo o podcast todos os dias. Realmente, todo esse trabalho que eu tenho pra gravar, editar, procurar histórias pra vocês é realmente muito gratificante quando eu vejo que as pessoas estão gostando, estão vindo, estão dando feedback. E é claro, eu também agradecer aos patrões que contribuem sempre pro podcast continuar crescendo. Então assim, eu só tenho realmente a agradecer a todos vocês e não sabem a diferença que fazem na minha vida participarem do podcast, nem que seja passivamente, me dando feedback de vocês. Realmente vocês são maravilhosos. E lembrando que o podcast é mantido pelos patrões. Se você quiser se tornar um dos patrões e fazer com que o podcast cresça mais, é só acessar o PicPay, o Patreon ou o Catarse. Lá você vai encontrar vários meios de apoiar o podcast e fazer com que a gente continue se aprimorando mais, tá bom? Vamos para nossa história? Eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror. Submundo Terror. Uma manhã, quando eu tinha cerca de 8 anos, acordei. E minha mãe não era minha mãe. Eu nunca tinha visto a pessoa que me chamava de filho em minha vida. Certamente, havia uma semelhança, mas eu sabia como minha mãe era e aquela mulher não era ela. Como você pode imaginar, foi muito enervante para um menino de 8 anos. Fiquei trancado em meu quarto em lágrimas o dia inteiro. Com certeza, chorei até dormir e fiquei dormindo a noite inteira. Na manhã seguinte, acordei e meus cobertores estavam verdes. Eles eram de um azul brilhante no dia anterior. Eu os tirei de cima de mim e os joguei pela janela. Lá fora, as estradas, geralmente cinzentas, eram pintadas com listras vermelhas. Corri escada abaixo e minha mãe não era novamente minha mãe. Depois de algumas semanas de gritos e choro, quase ininterruptos, comecei a me ajustar. Todos os dias eu acordava e as coisas eram um pouco diferentes. Alguns dias eram mais diferentes do que outros. Um dia, a única coisa diferente do dia anterior era que todos os relógios agora exibiam o número 1 a 24 ao invés de 1 a 12. Outro dia, disseram-me que eu estava na sala de aula errada na escola, embora fosse aquela em que sempre me sentava. Assim que mudaram para a sala correta, aprendi geografia e descobri que, ao invés de nomes, os países do mundo foram marcados com números. Outro dia, eu estava na banda da escola e todo mundo esperava que eu tocasse piano como um especialista. Quando cheguei em casa naquele dia, um cachorro de estimação que eu não tinha no dia anterior acariciou minha perna afetuosamente. Logo, aprendi algumas coisas interessantes. As pessoas ao meu redor sempre me reconheceriam, embora meu nome e reputação fossem diferentes em alguns dias. Eu esperava que minha personalidade mudasse inconscientemente, mas pelo que eu sabia, não mudava, com exceção de algumas variações de vez em quando. As pessoas ao meu redor envelheciam na mesma proporção que eu. Embora a minha família e amigos diziam para mim que me conheciam há muito tempo, ninguém jamais se lembrava exatamente do que eu havia feito no dia anterior. Eles geralmente se lembravam de mim e da minha personalidade, mas ninguém jamais seria capaz de recontar uma história que eu contei no dia anterior ou qualquer coisa que eu tenha feito. Eles apenas me diziam que eu fiz algo que eu nunca tinha feito antes. Apesar disso, às vezes conseguia me aproximar das pessoas. Apesar de todas as mudanças, algumas coisas permaneceram as mesmas por semanas e até meses. Certa vez, eu tinha um amigo chamado Marshall, cujas memórias diziam que éramos amigos desde o jardim de infância. Ele não se lembrava de nada que eu tinha feito recentemente. Por exemplo, se eu contasse a ele uma história e perguntasse sobre ela no dia seguinte, ele apenas recitaria incorretamente ou até mesmo negaria que eu tinha contado. Mas essas coisas são surpreendentemente irrelevantes quando você é amigo íntimo de alguém. Gostávamos da personalidade um do outro. Ele mudou de nome uma ou duas vezes,
Mas continuamos amigos por 3 meses antes de eu o encontrar e ele ficar com raiva de mim por uma complicação de relacionamento em que eu estava aparentemente envolvido. Então, ele não me conheceu por algumas semanas. Depois disso, éramos apenas conhecidos, que passavam um tempo juntos com outro grupo de amigos de vez em quando. Eu sempre tive suposições malucas sobre o que estava acontecendo. Existe uma teoria de que universos alternativos existem, e talvez eu estivesse acordando em um novo universo toda vez que ia dormir. Foi o mais perto que cheguei de uma explicação. Honestamente, não me preocupei muito com isso. Era tudo que eu sabia desde criança. Eu nem mesmo achava grande coisa se não fosse tão diferente das outras pessoas. Por exemplo, nos dias em que existiam carros, todo mundo dirigia, mas eu não podia, pois a carteira de motorista que tirei no dia anterior teria sumido ou a mecânica do carro seria totalmente diferente. Eu me acostumei com todo mundo esquecendo o que eu faço, nunca ficando muito perto de ninguém e assim por diante. Quando tinha 14 ou 15 anos, percebi que nada do que eu fazia tinha qualquer repercussão e apliquei isso a uma vida do crime. Algumas vezes eu tinha matado pessoas que apenas me irritavam levemente e eu só teria problemas pelo resto do dia. O máximo que tive que sofrer foi um soco de um policial excessivamente zeloso e o hematoma desapareceu na manhã seguinte. Eu tinha roubado coisas de lojas e me aproveitado de garotas que achava bonitas. Decidi que coisas como o roubo de banco não valiam a pena. Não sabia o que aconteceria se morresse, mas não valia a pena correr o risco. Quando eu tinha 16 anos, meu discurso acabou, exceto para aliviar a angústia adolescente. O crime não era recompensador se o dinheiro que eu havia roubado acabasse no dia seguinte, ou as pessoas que eu matei fossem revividas assim que eu acordasse na próxima manhã. Quando eu tinha 18 anos, fui ao banheiro de manhã com uma dor no rosto e descobri que tinha pontos no nariz. Perguntei aos 2 homens na cozinha, que presumi que fossem os meus pais daquele dia. Embora surpreso por não saber, eles me contaram sobre a surra que recebi de um cara na escola no dia anterior. Pelo resto daquele dia, peguei os pontos e usei gelo para lidar com a dor. Quando acordei no dia seguinte, os pontos e a dor haviam sumido. Uma vez, quando eu tinha 23 anos, acordei uma manhã em uma cama de hospital. Não fui capaz de compreender o que estava acontecendo, mas percebi no dia seguinte que estava em coma. Eu podia sentir meus membros e corpo, mas era como se todos os músculos do meu corpo tivessem morrido. Era assustador. Eu não conseguia me mover ou falar. Eu não conhecia nenhuma das pessoas que andavam de um lado para o outro. Eu pensei que eu estava morto. Uma vez, quando eu tinha 25 anos, acordei em uma cadeira de rodas. Exceto meu braço direito, todos os outros membros haviam sumido. As sensações explodiram em todos os meus cotos de uma vez. Dores fantasmas por nunca ter experimentado a sensação antes. É impossível explicar. A sensação em seu ombro quando você mexe os dedos é minúscula, mas quando é tudo o que você sente, é insuportável. Se meus membros ainda estivessem lá, eles estariam se debatendo violentamente de dor. O resto daquele dia foi cheio de visitas de enfermeiras e de um homem cuja cor de pele não era a minha, que dizia ser meu pai, xingando e gritando comigo por alguma língua que eu não entendia. Depois daquele dia, adormecer se tornou difícil. Tentei manter um diário para registrar como as coisas estavam, para saber exatamente o que havia mudado, mas o diário sempre desaparecia ou virava uma lista de compras na manhã seguinte. O medo do que eu iria acordar acabou se transformando em uma ansiedade terrível. Eu não sabia dizer se os meus entes queridos existiriam quando eu acordasse, ou se eles me conheceriam, ou mesmo se eu me pareceria comigo mesmo. Peguei meu telefone e liguei para quem quer que fosse meu amigo naquele dia para tentar contar a ele sobre minha situação, mas ele pensou que eu estava brincando e desligou quando comecei a gritar e chorar. Se eu estivesse ouvindo minha própria história, me perguntaria por que não me matei naquele momento. Parece estranho, mas eu tinha muito pelo que viver. No mês em que estive com ela, apaixonei-me por uma mulher chamada Emma, Tef ou 5746, dependendo do dia. Ela me disse que me conhecia desde o colégio e que fui casado por alguns meses. Parece estranho amar alguém de quem não tenho lembranças, mas o fato era irrelevante para nós.
Ela não trazia à tona nossas memórias com muita frequência e nossas personalidades se iluminavam juntas. Há uma semana, acordei e éramos apenas colegas de quarto. Tive que esperar para acordar em um universo no qual estávamos apaixonados novamente. Tentei ver o que aconteceria se não dormisse, em um dia relativamente bom, quando Emma estava cega, mas estava bem, e eu tinha a reputação de um apresentador de um famoso programa de culinária. Tentei ao máximo ficar acordado a noite inteira. Foi uma ideia que valeu a pena, mas fiquei inconsciente no meio da noite. Quando acordei, o nome de Emma era Clarice, e ela tinha um trabalho envolvendo recitar o tempo em voz alta na televisão, já que números e letras não existiam. Quando acordei na manhã seguinte, fui preso por sair de casa. Por algum motivo, o governo estava monitorando as pessoas por meio de câmeras em nossos quartos e não tínhamos permissão para sair. Policiais em uniformes de verde e amarelo e rifles enormes em seus cintos me escoltaram de volta para minha casa na frente de meus pais e irmãs trêmulos e completamente aterrorizados. Não quero pensar no que aconteceria se eu me afastasse demais da minha casa ou revidasse aqueles guardas. Certa manhã, acordei e meu quarto estava sem carpete ou ornamentação. O quarto tinha um cheiro terrível devido à pilha de fezes e urina no canto, provavelmente a minha. Havia uma corrente de 2 metros de comprimento me prendendo à cama para que eu não pudesse alcançar a porta. A dor do estômago tornou-me incapaz de me mover durante os primeiros 30 minutos depois de acordar. A janela estava coberta, então eu não conseguia ver nada. Depois do que imaginei ser algumas horas, uma mulher corpulenta vestindo um manto preto e uma máscara de esgrima abriu a porta e jogou no chão um saco com um hambúrguer. Ela me encarou por alguns segundos. Eu não conseguia ver seu rosto, mas podia sentir o veneno vazando debaixo da máscara. Com isso, ela fechou a porta e eu comi a única refeição que tive naquele dia. Aquela noite, eu não consegui dormir porque eu não conseguia parar de orar para que o próximo dia me levasse embora daquele lugar. Há 3 dias, acordei à tarde e estava amarrado a uma cadeira. Não reconhecia a sala em que estava, mas poderia ser a minha casa. As cordas que me prendiam à cadeira não eram feitas de nada que eu pudesse identificar. Parecia algum tipo de rocha flexível. Eu não conseguia ficar de pé, porque onde quer que estivesse, nada poderia ser levantado. Ao invés disso, todos os móveis estavam presos ao chão e não podiam ser movidos. As portas também estavam obsoletas. Quando o homem com a máscara de animal entrou, ele saiu por uma escotilha no chão. A máscara do homem era branca e parecia um animal que eu não reconhecia. Algo parecido com um animal que só existia há alguns dias, chamado Midoff, exceto pelo seu exoesqueleto orgânico bem geométrico. Ele não disse uma palavra antes de apertar um botão em sua máscara. Não havia nenhuma coleira em volta do meu pescoço, mas imediatamente ficou difícil de respirar. Nenhum ar poderia passar pela minha garganta. Ele manteve o botão pressionado por minutos, até meus pulmões queimarem e eu não conseguia nem gritar por ar. Eu estava prestes a desmaiar quando ele soltou o botão e pude respirar novamente. 30 segundos depois, ele apertou novamente. No final do dia, eu estava chorando. Ele me torturou assim o dia inteiro. Bastou ele apertar aquele botão por mais um pouco para que eu pudesse desmaiar e acordar em outro lugar. Mas ele nunca o fez. Quando ele saiu, era impossível respirar silenciosamente. Eu lutava por ar e engasguei de dor a cada respiração. O ar parecia um punho sendo empurrado na minha garganta e meus pulmões pareciam que ia se partir. Eu não tinha nem o suficiente para produzir lágrimas. Orei para estar em outro lugar, quando acordei com qualquer pensamento que ainda passava pela minha cabeça. Nunca tentei controlar onde acabava, mas era um bom momento para começar. Talvez eu estivesse na cama, deitado ao lado da Emma. Ela estaria tão apaixonada por mim quanto eu por ela, e eu a levaria para almoçar e ouviria quando ela reclamasse do trabalho. Eu não estava naquele mundo há meses. Olhando para trás, parece o paraíso. Na manhã seguinte, acordei e estava acorrentado a uma cadeira. Ao invés de cordas, eram correntes em volta do meu peito e perna. A fome no meu estômago foi o suficiente para me fazer gritar. Pela primeira vez, fiquei apavorado com o que iria acontecer. O medo do desconhecido, de repente, foi o suficiente para me levar às lágrimas. Ouvi passos atrás de mim,
e com certeza havia um homem com uma máscara de animal e um painel de botões na manga. O sangue parou de correr em minhas veias. Não pude entender minhas próprias palavras quando implorei a ele para me matar, ao invés de me fazer passar pelo que aconteceu ontem. Ele não ouviu, e ao apertar um botão, o ar parou de ir para os meus pulmões. Como eu disse, algumas coisas em minha vida permaneceriam praticamente inalteradas por meses a fio. A tortura vinha acontecendo nos últimos 3 dias, e a cada noite, todos os danos do meu corpo se apagavam para que pudesse acontecer novamente sem chance de me matar. A parte mais mortificante de tudo isso é a total falta de conhecimento do dia seguinte. Ontem, o homem da máscara falou comigo em uma língua que não entendia. Amanhã, poderia ser exatamente o mesmo, exceto que ele usaria uma máscara diferente. Amanhã também pode ser muito diferente, com um novo e pior tipo de tortura. O pior de tudo é que eu não tinha controle sobre como seria o dia seguinte. Foi inteiramente baseado no acaso. Então, se o destino quisesse, todos os dias pelo resto da minha vida poderiam ser exatamente como o dia anterior. Gostaram da história, seres do submundo? É uma história um pouco aterrorizante se você parar para pensar que você nunca vai saber o que vai acontecer no dia seguinte. O desconhecido realmente assusta muito a gente. Se você gostou dessa história, não esquece de seguir a gente lá no Instagram. Também, se possível, corre no YouTube e se inscreve em nosso canal. Lá ajuda bastante o submundo a crescer, tá bem? Muito obrigado por tudo. Boa noite e bons pesadelos.